A palavra de Deus diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, 24, diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto, ele revela para a gente que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus não está interessado em frequentadores de igreja. Deus está interessado em verdadeiros adoradores. Em um coração que está totalmente voltado para Ele. E eu gostaria de compartilhar então com a igreja nesta manhã algumas marcas que nós encontramos no coração de um homem e de uma mulher que são verdadeiros adoradores. Pode ter muitas outras, mas eu listei apenas algumas, e para embasar, né, eu gostaria de ler com a igreja, no Evangelho de Marcos, a história, um momento onde um leproso é curado por Jesus, que nós encontramos em Marcos capítulo 1, verso 40 a 45. Então a palavra de Deus diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugar de sermos. E de toda a parte vinham ter com ele. Pai, nós te louvamos por tua graça e pedimos que, pelo teu Santo Espírito, sejamos ministrados e fortalecidos no conhecimento da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Este episódio e o testemunho deste leproso faz com que Jesus não possa mais entrar de maneira tranquila e sossegada em qualquer cidade. Ele tem que ficar fora. Esse texto, ele narra a cura de um leproso que se aproxima de Jesus implorando por cura. E a primeira coisa que nós precisamos considerar aqui, para entender a dimensão deste milagre, é o que significa a cura da lepra. Porque é muito mais que a restauração da saúde física. É muito mais do que isso. Porque o leproso, ele estava condenado a viver afastado, longe da sua família. Ele estava condenado a viver longe da sociedade. O leproso, ele estava condenado a viver na solidão, distante das pessoas com quem ele amava, distante dos seus amigos. Por isso a lepra, ela é comparada ao pecado, porque o pecado nos distanciou de Deus. O Senhor que nos criou para o seu relacionamento, e o pecado nos distanciou disso. Então nós precisamos entender que o leproso era uma pessoa considerada impura e
condenado a viver fora dos muros da cidade, longe da família, longe daqueles com quem ele amava, e não podendo, portanto, conviver em sociedade, em consequência disso também não podia entrar no templo, não podia nada. Pesava sobre ele a maldição, inclusive que o impedia de adorar a Deus onde as pessoas comumente se reuniam. Portanto, a cura da lepra significava que ele poderia, um milagre, ele poderia novamente conviver em família, tocar os filhos, abraçar a esposa, viver novamente em sociedade, abraçar uma profissão. Então veja que é muito mais do que apenas uma restauração física, a cura deste homem. Então uma das coisas que Jesus nos ensina aqui essa é a forma como Deus nos vê. Essa é a nossa realidade espiritual. Essa é a realidade espiritual do ser humano. Fomos afastados de Deus. O que a lepra faz com o leproso é o que o pecado faz com o pecador. Assim como a lepra, ela afasta o leproso do convívio em sociedade e com a sua família, o pecado também nos afastou da presença de Deus e do convívio com aqueles com quem nós amamos. O pecado, além de matar espiritualmente, ele afasta o ser humano da presença de Deus. E essa é a situação em que a humanidade se encontra. Pecadores impedidos de entrar na presença santa de Deus. Não foi para isso, obviamente, que fomos criados. Mas essa solidão espiritual foi gerada por conta do pecado. E ela só pode ser preenchida pelo sangue de Jesus Cristo. O pecado nos tirou da presença de Deus, nos tirou do centro da verdadeira adoração. Mas a palavra de Deus nos revela que nós nascemos para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Tem uma canção do Asaf Borba que é assim: eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar, para proclamar a glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador. Eu nasci para adorar. Não vou saber, não. Mas existem maneiras de celebrar a Deus. E nós nascemos para celebrar a Deus, celebrar a vida. Nós podemos celebrar a Deus com júbilo, com alegria, com cânticos, com ações de graças, com hinos de louvor, bendizendo o nome do Senhor. Foi Ele quem nos fez. E nós fomos criados por Deus com esse propósito de adorar a Deus. E talvez em algum momento você já questionou no seu coração por que Deus precisa ser adorado. Por que Deus precisa ser adorado? Se eu não adorar, se eu resolver agora que eu não vou mais adorar a Deus, você acha que eu vou estar ferindo o ego de Deus? Não, Deus continua sendo Deus. Ele é Deus de eternidade santo. Acontece que nós fomos criados com a necessidade, não apenas, a necessidade de adorá-los. Nascemos para adorar a Deus. Deus não reparte sua glória com ninguém, mas nós temos essa necessidade. A adoração não é para satisfazer a Deus, a adoração é para que nós possamos receber um pouco da revelação de quem é esse Deus e o que esse Deus fez por nós e como que Ele nos ama e como que Ele nos perdoa e experimentarmos um pouco da sua glória e da sua graça. Porque é na adoração que nós estamos adorando, estamos dizendo, é na adoração que nós recebemos a revelação de um Deus de amor, de um Deus de graça. A sua paz invade o nosso ser. Então fomos criados para adorar a Deus. O ser humano foi criado para adorar. Se não adora a Deus, está adorando outra coisa.
Se não adora o verdadeiro Deus, está adorando qualquer outra coisa. Ele pode ser até um ateu declarado, mas ele está adorando o ateísmo, o materialismo, o consumismo. O ser humano foi criado para ser um adorador. E é na adoração que nós nos relacionamos com Deus. A igreja tem uma missão. Nós estamos sendo visitados hoje aqui pelo um irmão nosso aqui do Exército da Salvação. Glória a Deus. E que tem as mesmas raízes, lá de Aldersgate. A igreja tem uma missão. Uma das grandes missões, né? Nossa missão é proclamar o Evangelho, falar da graça, edificarmos templos, e sabemos que quando nós lançamos o fundamento, que não ficará pedra sobre pedra, mas nós fazemos isso. Mas, como Paulo diz, que em parte conhecemos, em parte profetizamos, e que algumas coisas das quais nós fazemos hoje, não haverá mais necessidade na eternidade. Na eternidade nós não vamos mais proclamar o Evangelho, nós não vamos mais fazer apelo para a salvação, mas tem uma coisa que a igreja vai continuar fazendo na eternidade: adorar a Deus, porque é na adoração que nós experimentamos esse Deus, que é Espírito, que não pode ser tocado, que está em toda parte, que se revela e que se manifesta em graça, em amor, em perdão. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar então sobre os verdadeiros adoradores. O que é um verdadeiro adorador? Como é um verdadeiro adorador? Qual é a identidade de um verdadeiro adorador? Quais são as marcas que um verdadeiro adorador carrega? Porque um verdadeiro adorador, ele nunca sai da presença de Deus da forma como ele chegou. Por isso que a palavra diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. De verdadeiros adoradores. E eu quero compartilhar com os irmãos, com base nesse milagre de Jesus, algumas marcas. Eu separei apenas 4. Primeiro, um verdadeiro adorador, ele não questiona Deus. Ele crê em Cristo. Ele crê que Deus é bom, de todo o seu coração. Olha o que ele diz, olha o que ele diz aqui no verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos, e dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Ele crê. Ele sabe que está diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Eterno. A gente canta grande Deus. Eu não gosto de cantar grande Deus, eu gosto de cantar o Eterno. Ele é o Eterno. Porque grande, existem dimensões de grande. Deus é eterno. O meu Deus é eterno. Ele é eterno. Note, ele não perguntou se Jesus podia curá-lo. Isso é algo que já estava resolvido no seu coração. Ele cria nisso. Ele só não sabia se essa era a vontade de Deus. Ele não sabia só se essa era a vontade do Senhor. Nós cremos que Ele é Deus, Ele é o Senhor que sustenta todo o universo. E muitas vezes nós questionamos: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por essa situação? E a nossa pergunta às vezes podemos sim perguntar: Senhor, onde o Senhor quer me levar nessa situação na qual eu estou passando? Às vezes passamos por situações e problemas de relacionamento com filho, com esposo, com cônjuge, de enfermidade, e muitas vezes nós questionamos a Deus. E o Senhor nos ensina a orar: Senhor, seja feita sempre a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é agradável.
No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 12, nós lemos o seguinte. Nós lemos assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá recebe uma ameaça. E o exército vem contra ele. E ele reconhece que não tem força para resistir a essa multidão que vem. Mas os seus olhos continuam voltados para o Senhor. Muitas vezes existe um exército contra nós. Mas nós precisamos, com os nossos olhos, continuar adorando o Senhor. Josafá, ele comparece diante de Deus em adoração. Ele vai diante do Senhor, ele recebe uma palavra de Deus. E ele vence aquela batalha, levando a arca, não com espadas, não com escudos, mas levantando a adoração. Adoração. Por isso, em todo o tempo, precisamos louvar a Deus. Na alegria e na tristeza. É igual no casamento. Na alegria é um casamento. A igreja não é a noiva? Então nós precisamos louvar e adorar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo eu sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor, ó minha alma. O verdadeiro adorador precisa se alegrar em Deus em todo o tempo. A adoração traz a presença de Deus, e a presença de Deus nos fortalece, ela nos levanta. A presença do Senhor é ela que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso mesmo nas lutas, mesmo triste, louve, adore, cante a Deus, não saia da presença do Senhor. Jó, ele se raspou, mesmo no momento mais difícil. A sua esposa diz: você ainda vai manter a sua integridade? Não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. Se essa é a vontade de Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu não vou negociar a minha fé. Não somos daqueles que retrocedem. Então um verdadeiro adorador, ele não negocia a convicção que ele tem em Cristo, a convicção que ele tem no Senhor. Isaías, ele vai perguntar: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Crer de todo o coração não significa que porque cremos receberemos tudo o que pedimos, mas com certeza receberemos tudo o que precisamos da parte do Senhor para o nosso crescimento, para a edificação da nossa fé. Porque assim como Paulo, nós precisamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não pode ter dúvida no nosso coração. No nosso devocional e no nosso tempo pessoal com Deus, nós podemos até questionar sim algumas coisas ao Senhor, mas não podemos duvidar da sua graça, do seu amor e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Uma segunda marca do verdadeiro adorador, ele mantém um coração humilde diante de Deus. Veja o que ele diz aqui no verso 40. Se quiseres, se for a tua vontade, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja, humildade. Não chegou diante de Deus exigindo nada. E hoje existe um
um ensinamento por aí que nós temos que chegar diante de Deus tomando posse daquilo que é nosso. Sabe o que é nosso mesmo? A única coisa que nós temos de verdade é a condenação que pesa sobre nós. Nós não temos que tomar posse de nada. Nós temos que tomar posse e comparecer na luta diante dos principados e potestades. Sim, aí no nome de Cristo nós tomamos posse, sim, daquela vida, nós tomamos posse daquela alma que foi resgatada por Cristo, e dizemos então: diabo, você não coloca a tua mão, mas diante de Deus ninguém chega exigindo nada. Nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O verdadeiro adorador, ele se coloca diante da vontade do Senhor, ele se humilha diante de Deus. Em contrapartida, nós temos algumas promessas que a palavra de Deus, que a Bíblia nos ensina. Veja o que a palavra do Senhor diz aqui, Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se de si e tornando em nossa semelhança humana, ele humilhou-se a si mesmo. Em contrapartida, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Na oração do fariseu, mesma coisa. Lucas 18:14, Jesus, ele diz: eu digo que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. No reino de Deus, a promoção é aquele que se coloca como servo de todos. E nós precisamos experimentar não apenas o conhecimento, mas aplicar o conhecimento que a palavra de Deus nos dá. Aplicar o conhecimento da palavra nas nossas vidas. Jesus diz em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Talvez o cenário de turbulência que a gente esteja vivendo não vai mudar, mas a nossa alma vai encontrar descanso nele, porque a nossa esperança está colocada nele, porque nós cremos que Deus é bom, que Ele cuida de nós e que Ele tem um propósito eterno sobre as nossas vidas. Sofonias 3:12 diz: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. E a palavra de Deus na primeira carta de Pedro diz assim: rogo visualmente aos jovens. Temos poucos jovens hoje aqui, né? Mas olha, jovens, o que a palavra de Deus diz? Sede submissos aos que são mais velhos, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humildade é a marca de um verdadeiro adorador. Nascemos e fomos criados para adorar a Deus. Então, a primeira marca de um adorador, ele simplesmente ele crê em Deus. Ele mantém um coração humilde. Em terceiro lugar, ele toca o coração de Deus com a sua atitude. Ele toca o coração de Deus. Verso 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: fica limpo. Verso 42, e Jesus, movendo de compaixão, estendeu. No mesmo instante desapareceu a lepra.
Toca o coração de Deus. Ultimamente, às vezes nós recebemos recentemente aqui uma exortação, a irmã Mara exortando a igreja sobre louvar e adorar a Deus. Porque nós comparecemos diante do Senhor, muitos comparecem, vão à igreja, mas não cantam, não louvam, não adoram, não cultuam, não bate palma, não levanta as mãos. Não estou dizendo que isso seja adoração, ou que isso seja, ou porque a pessoa está simplesmente quieta ou sentada, que ela não esteja adorando. Talvez ela esteja adorando mais do que qualquer outra, que está ali batendo palma e pulando e tudo mais. Mas nós estamos aqui num tempo de celebração, um culto de louvor, de adoração. E nós cremos que um culto de louvor e adoração, ele se dá numa atmosfera de alegria, de celebração por aquilo que Jesus fez por nós, por aquilo que Deus fez. É interessante como que nós notamos um comportamento assim, mais daqueles novos convertidos que vão chegando e que têm certeza, porque, gente, um novo convertido, a pessoa que viveu no mundo, nos guetos, na lama, no pecado, quando ele recebe uma palavra, os teus pecados estão perdoados, ele adora a Deus de todo o coração, ele é grato, nada é difícil e pesado para ele, é sacrifício, e é interessante, precisamos entender a palavra sacrifício, porque o culto é um sacrifício, é sacrifício sim, sacro de santo, e ofício, trabalho, o culto é um trabalho santo que prestamos a Deus, mas é algo que é o mínimo que nós podemos fazer para poder expressar a Deus toda a gratidão pelo perdão, porque nós sabemos o que merecíamos, porque não receberemos mais aquilo que merecíamos, que é a condenação. Acontece que vai passando os anos, a gente começa a fazer novas amizades, deixamos as amizades daqueles que não são da igreja. Você percebeu isso? Talvez não todos, mas muitas vezes não nos relacionamos mais com pessoas que não são da igreja. Não queremos nos contaminar. E quando temos a oportunidade de fazermos a diferença na vida daqueles que precisam, nós nos afastamos. Nos afastamos e os afastamos de nós. Esse leproso estava condenado a viver longe da sociedade. Qual religioso se aproximaria desse leproso? Jesus se aproximou dele. E nós muitas vezes não queremos mais convívio com aqueles que mais necessitam. Veja, Jesus não está nas ruas hoje, mas Jesus, você e eu somos Jesus para aqueles que precisam de um toque. Muitas pessoas não leem a Bíblia, muitos evangélicos não leem a Bíblia. Nem carregamos mais a Bíblia, porque a Bíblia está aí nos dispositivos que nós temos. Mas as pessoas, elas precisam olhar para nós e precisam enxergar Jesus, sentir o cheiro de Jesus, sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Isso é marca de um verdadeiro adorador. E ao olhar para nós, precisam
perceber que ainda há esperança. Então, quando você e eu estivermos fazendo negócio, trabalhando, nos divertindo, enfim, nós precisamos entender que nós somos Jesus para aqueles que necessitam de uma graça, de um toque, de salvação, de esperança, de perdão, de misericórdia, de cura, de restauração. Essas pessoas precisam ser tocadas, e tocadas por nós que somos, ou que deveríamos ser, como o apóstolo Paulo, uma carta aberta, lida, escrita. Está indo lá o fulano de tal fazer o serviço, olha lá está indo uma carta escrita, um crente mesmo. Referência de esperança e de salvação. E tocar vidas. E no que tende a receber algo de Deus, ou receber algo que Deus permite, tenhamos a mesma disposição que o pródigo teve. Olha, tem uma galera de cowboy cantando aí. Agora eu percebi quem que era ali, ó, o moço. Então, isso é verdadeira adoração, né? Adorando, celebrando a vida. Celebrando a vida. O verdadeiro adorador toca vidas, né? O verdadeiro adorador, última marca, ele não consegue ficar calado, ele não perde a oportunidade de compartilhar da graça e do amor de Deus, do milagre de Deus. Olha o que ele diz aqui no verso 43. Jesus o adverte severamente, né? Verso 43. Então, fazendo veemente advertência, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho. Mas ele, tendo saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia mais entrar publicamente em qualquer cidade. Mesmo sendo instruído a não falar nada sobre o milagre, ele não conseguiu ficar calado, ele não conseguiu se segurar. Hoje, Jesus nos manda falar e nós ficamos calados. Quando temos oportunidade, sobe o desejo de falar alguma coisa, mas hoje nós vivemos numa sociedade do politicamente correto, que tem lugar para tudo. Tem lugar e hora para falar. Existe uma frase que diz que não se deve discutir política, futebol e religião. E nós, na verdade, devemos discutir tudo isso. Inclusive nós, metodistas, somos bem acanhados nessa questão da política. Deveríamos discutir mais política, porque somos cidadãos. E as leis que são debatidas lá na Assembleia, no Congresso, elas vão implicar sobre nós, sobre a nossa liberdade religiosa. Mas se nós começarmos a falar de política aqui abertamente, nós já sabemos, tivemos irmãos que deixaram de congregar por conta de partido. Porque é do partido A, ou porque é do partido B, porque prefere esse candidato, porque prefere aquele candidato, e teve briga.
Briga em família e briga na igreja. Gente que saiu da igreja por conta de política. Mas política devia ser uma coisa a ser discutida dentro da igreja. Na sinagoga se discutia política. Questionam Jesus. Jesus fala assim, ó, vai lá dizer para aquela raposa lá, está falando de política. Você acha que Jesus foi condenado e morto só por causa do pecado do ser humano? Foi sim. Mas ele foi condenado por questão política também. Domingo de Ramos, quando Jesus entra pela porta, ele entra pela porta dourada. Hoje a porta dourada está selada e do lado de cada porta dourada tem um cemitério ali. Mas quando ele entra pela porta dourada, sentado num jumentinho, e ele é aclamado rei, Herodes está entrando, não sei se é Herodes ou é um outro, agora que me fugiu aqui, você é Pilatos que está entrando do outro lado, do lado da porta formosa, não tem ninguém para recepcionar ele lá. Todos estão recepcionando Jesus ali, era um movimento social também. Precisamos ter mais ousadia, pelo menos para falar da graça que nos salva, e da certeza e convicção que temos em Cristo Jesus. Ou pelo menos porque alguém teve a ousadia e a coragem de nos advertir acerca da perdição e acerca da salvação. E assim como fomos advertidos e tivemos a oportunidade de fazer uma escolha com o auxílio do Espírito Santo, que nós possamos oferecer também ao outro marcas de verdadeiro adorador. Porque a adoração, irmãos, não é apenas cantar louvor, vir à igreja, os instrumentos, isso faz parte. Mas a adoração ela está presente. E o culto está presente em todo o tempo, em todo momento. Na verdade, a vida de um homem e de uma mulher de Deus é um culto sempre. Quando levanta já é um culto. Quando está trabalhando também. Porque ali nós estamos adorando, servindo a Deus e servindo ao próximo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, e que pelo Santo Espírito sejamos forjados em verdadeiros adoradores, que adore a Deus em espírito e em verdade, não apenas dentro do culto, e não apenas dentro do templo, mas sobretudo fora do templo, nas oportunidades que o Senhor nos dá, de adorarmos, porque quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos fazendo discípulos, quando estamos compartilhando a nossa fé, quando estamos dando testemunho da ação de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos glorificando a Deus, estamos glorificando ao Senhor, estamos adorando ao Senhor, e ali nós estamos deixando marcas de um verdadeiro adorador no coração daqueles que necessitam. Que o Senhor nos inspire, que o Espírito Santo nos motive e nos leve a adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, não apenas no templo, não apenas num dia da semana, mas que nós possamos adorá-lo no escritório, dando aula, nós possamos adorar o Senhor nas nossas profissões em todo o tempo, no nome de Jesus, amém? Marcas de um verdadeiro adorador, porque nós nascemos para adorar a Deus, eu nasci para adorar, amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos por tua graça e bondade. E pedimos ao Senhor que, pelo teu Espírito Santo, essas marcas, Senhor, que são apenas algumas que foram mencionadas nesta manhã, elas possam ser forjadas e estar presentes na vida da comunidade, Senhor, da comunidade cristã, dos teus filhos e filhas. Leva-nos, ó Deus, assim como
Assim como é bom estarmos aqui na Tua presença e louvarmos na presença dos irmãos, adorarmos a Ti, leva-nos, ó Senhor, também nesse mesmo espírito de adoração, a compartilhar desta graça, no trabalho, na família, com os amigos. Como a Tua palavra diz que nós devemos estar sempre preparados para dar razão da esperança que há em nós. Que aqueles que amam a Ti, aqueles que creem no Deus vivo, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Pai, não permita que venhamos a cair no comodismo. Não permita que a gente venha perder a oportunidade, Senhor, de fazer a diferença na vida de uma pessoa que precisa de salvação. Dá-nos ousadia, coragem. Dá-nos ousadia e coragem. Assim como Paulo e Silas, na prisão, acorrentados, açoitados, adorando, e o carcereiro foi salvo, a sua família foi salva. Dá-nos a ousadia e a coragem, Senhor, para sermos adoradores, verdadeiros adoradores, quando estivermos jogando bola, quando estivermos fazendo negócio, quando estivermos advogando, quando estivermos ensinando, quando estivermos, Senhor, vendendo, quando estivermos dirigindo, quando estivermos nos relacionando, Senhor, em família. Sejamos verdadeiros adoradores ali, Pai, e nos dê discernimento, Senhor, espiritual, para fazermos a diferença na vida daqueles que necessitam, do pecador que necessita. Porque nós confessamos que muitas vezes nós não queremos tocar, com medo. Dá-nos a ousadia. O Senhor tem nos dado o espírito de ousadia, de poder e de moderação e de amor. Faça isso, Senhor, na vida da igreja. Faça isso nas nossas vidas individualmente. Em nome de Jesus oramos. Que a Tua igreja seja uma igreja que possa ainda fazer a diferença nesses dias tão difíceis que vivemos. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus, e que desta forma possamos experimentar deste avivamento do Teu Espírito que sopra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.